forte. Agora, ontem, 47, não é ontem ou não? Não foi ontem, 47? Ontem, você nasceu em 47? Em 47 foi ontem, alinhado com pensamentos calvinistas, luteranos, dos pais da igreja, Hitler baseado nisso. Mas a igreja tem a ver com isso. A igreja tem a ver com tudo que acontece na terra. Esse é o problema. A gente reclama do governo, mas em todo o país tem um governo que a igreja merece. Se a igreja é corrupta, o governo será? Não é isso ou não? Aí nós clamamos como justos aqui: olha, a minha igreja não é assim, Senhor. E nós vamos falar um pouquinho disso para frente. Mas o que aconteceu, meus amados, no período de 3 anos, de uma guerra horrorosa, morreram 8 milhões de judeus. No total foram 16 milhões de mortes, envolvidas absolutamente com o pensamento de dizendo: eles são os judeus, eles mataram Jesus. Esquecendo que está escrito na palavra de Deus, que ele fala: ninguém pode me matar. Não é isso ou não? Eu me entrego, não é isso que ele fala? Pedro, se eu quisesse, o Senhor dava uma ordem, e meu Pai que está lá no céu mandava anjos aqui e acabava com tudo isso. Não é isso? Quando Pedro corta a orelha do centurião: para, Pedro, não é pela espada que nós vamos resolver isso agora, mas daqui a um tempo eu vou voltar para a espada na minha boca. Você está entendendo por que é realinhamento? Porque igrejas em defesa de Israel, eu não digo ministério, eu não estou preocupado com o ministério. Ele foi chamado e foi doado para esta região. E realmente, se preparem, porque haverá um crescimento grande nesse ministério. Porque o Senhor mostrou para mim, e quando o Senhor mostra, não tem como mudar, porque Ele está buscando a justiça. E aí tem 2 coisas que você tem que buscar. Buscar primeiro o quê? O reino e sua, e as demais. Alguém tem alguma dúvida que vai ser acrescentado? E o Senhor está preocupado com quantidade, Ele quer um povo de qualidade. Você é um povo de qualidade? É que nem um exército. Uma pessoa doente pode ir para a guerra? Uma pessoa doente pode ir para a guerra? Algum soldado que tem problema emocional pode ir para a guerra? Não. Por isso que você é forte no Senhor. E aí nesse período morrem 8 milhões de judeus. No total, há uma estimativa de ter chegado a 16 a 20 milhões. Você tem noção, se hoje chega um relato falando que um povo resolveu matar 1 milhão de cristãos na terra? Como é que você acha que isso ia bater em você? Me fala. Hein? Eu quero confrontar uma verdade com vocês. Como é que isso ia bater? Se a palavra está dizendo: orai pela paz de Jerusalém para que sejam prósperos. Mas o Senhor é fiel. Ele é tão fiel que essa guerra ela começa em 44, ela termina em 47. Queridos, em 48. Você entende que loucura é isso que eu estou dizendo ou não? Definitivamente, Israel é constituída como nação do povo judeu. Pode dar um glória a Deus ou não? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Está escrito em Jeremias que um dia Deus constituiria uma nação em um dia. Israel não existia, meu irmão, porque o diabo roubou a identidade de Israel. Eu não falei da identidade da igreja ontem? Israel roubou um povo sem terra. Agora, quem deu a terra para o judeu? Deus. Pegou um homem que é Abraão, que morava no Iraque. Você sabia que Ur dos Caldeus era no Iraque? Dá para entender quão doido é Deus? Para você hoje ou não? Iraque, Saddam Hussein, povo complicado, não é isso ou não? Abraão saiu do Iraque. E o Senhor disse para Abraão:
sai da tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas dos céus, e te darei um povo. Não é isso ou não? Maior do que os grãos de areia, não é isso? Sabe por quê? Esse povo somos todos nós. Mas ele saiu do Iraque, porque é a única nação do mundo que foi Deus que disse: pode ir para lá, que aquela terra é tua, e dali eu vou construir toda uma história para toda a humanidade. E daí, naquele lugar, Israel nascerá, um ungido de todas as nações. E dali, naquele lugar, eu constituirei o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E dali, daquele lugar, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo vai cumprir Gênesis 3, vai vir nascido de mulher e pisará a cabeça da serpente. E ali, naquele lugar, ele será crucificado, mas não por um povo, não pelos judeus, não por causa dos romanos. Eles foram apenas os que foram os agentes, mas por causa de mim e de você que está aqui nesse lugar. Você não merecia que ele morresse por você, e eu não merecia que ele morresse por mim, porque eu não sou digno. Repita comigo: eu não sou digno. É o começo do princípio da humilhação. Quer vencer a guerra? Diz: eu não sou digno. Você não é digno. Quando Jacó voltou para Canaã, ele disse: eu saí com um cajado e voltei com várias caravanas, mas eu não sou digno. O mal de nós é que nós achamos dignos de alguma coisa. O ser mais poderoso de todo o universo, o livro de Efésios fala que o nome dele está sobre todos os nomes, e que diz algo que é maravilhoso: diz que não há profundidade, nem altura, nem demônios, nem anjos, nem céu, nem inferno que pode separar o poder dele e do amor dele. E ele é o Rei de Israel, e ele vai voltar para Israel. E o diabo não quer que a igreja se comporte como nação. Ele não quer, mas o que ele quer não nos interessa, porque Deus é fiel e vai cumprir suas palavras, e todas as suas 7.000 promessas que estão aqui vão se cumprir uma a uma, no nome e na autoridade dele, porque é ele que criou isso. O homem não tem poder de fazer, mas eu vou te dizer algo que é tremendo, meu irmão. Olha só, ele te ama e ele confia em você. A maior herança que você tem, o povo judeu é o único povo que foi eleito por Deus. Você entende isso ou não? O culto pertence ao povo judeu. A maneira de adorar, os salmos que você ora aqui, ó, está ouvindo isso ou não? Foi dado ao povo judeu. João fala que a salvação veio para quem? Para os judeus. E foi completamente por causa de Jesus, por causa de Yeshua, ele sendo sacrifício vivo, sacrifício eterno. Toda a salvação atingiu a terra inteira, mas ela veio de Israel e vai voltar para onde? Para Israel. E quando você olha para isso, isso é algo tremendo. Você precisa entender: eu não tenho parte com isso, eu não tenho nada a ver. Você tem a ver, porque tudo que diz a respeito à vida, o caráter e a pessoa de Jesus tem a ver com você, meu irmão. Mais do que qualquer assunto de fofoca: quantos gols fez o Bahia, quantos gols fez o Flamengo, quem é que está o time, se o estádio não é, se o metrô vai ser construído, se não vai. Tudo isso é blá, blá, blá. O que importa é o que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Porque ele é o Rei de Israel,
e Ele é o cabeça do teu corpo. Se você imaginar um corpo sem cabeça, ele vive? E um reino sem rei, ele subsiste? Faça o inverso. Ele diz: um reino dividido não subsiste, não é isso ou não? E ele fala que o inimigo quer fazer o quê? Dividir o reino, dividir o reino. Eu quero te falar uma coisa: o diabo quer dividir essa igreja. 24 horas, o diabo quer dividir seu casamento, o diabo quer dividir a sua casa. Yeshua, Jesus disse isso, isso é um princípio de guerra. Mas sabe o que a gente faz como igreja? Levanta sua mão assim, repita comigo: eu declaro dividido e destruído o reino de Satanás sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida, porque o reino dele dividido não permanecerá. Amém? A nossa função é dividir o reino de Satanás. A nossa função é dividir o reino das trevas. Porque uma das funções de Yeshua era destruir as obras do inferno. Sabe quem? Na vida daquele que crê nele. Então, não existe hipótese, meu irmão, hipótese de algo que seja importante para ele não ser importante para você. Então você tem que começar a ler a Bíblia dizendo assim: peraí, isso é importante para Jesus, não é? Sim ou não? Sim. Alguma coisa que eu falei aqui não é importante para Jesus? Israel é importante para Jesus? Sim. Jerusalém é importante para Jesus? Sim. Esta igreja é importante para Jesus? Sim. Você é importante para Jesus? Sim. Porque você é povo. Estão entendendo isso ou não? Amém. Mas em um dia, o Senhor pega uma nação que, se você colocasse 1901, não teria a mínima possibilidade de existir Israel. Se eu perguntasse para um judeu em 1901 e falasse assim: vem cá, dá para nascer uma nação em um dia? O judeu ia falar: impossível. Está entendendo ou não? Mas Deus é o Deus do impossível. Ele faz a ONU perder, Ele faz os exércitos da terra perderem, Ele faz toda a ação das trevas serem destruídas para que a vontade dele aconteça. Eu quero dizer uma coisa: no reino de Deus não há perdedores. Não há. Você não é um perdedor, mas há desistentes. Estão entendendo ou não? Você não alcança porque você desiste. Ele fala: permaneça fiel até o fim. O fim o quê? O fim que Ele determinou para você. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, e que te direciona a escolher a bênção para que vivas. Mas muitos de nós escolhemos o que? A maldição. Não é isso? É uma questão de escolha. Não existe essa coisa não, meu querido, de você dizer: eu não tenho parte. Você tem parte com tudo. Tudo o que se refere ao Senhor Jesus é importante para você. Amém? Amém? O que eu queria dizer é que quando isso aconteceu, Israel volta a existir como nação. Mas faltava uma coisinha acontecer. Cadê Jerusalém? Jerusalém ela pertencia ao Estado Árabe, pertencia à OLP, Organização de Libertação da Palestina. Ouça com atenção o que eu estou falando para vocês, porque isso pode influenciar muito daqui a um minuto a tua posição diante do grande Rei da Glória. Presta atenção, porque muitos da igreja, na qual eu faço parte, porque nós somos igreja, não prestam atenção nisso. O que aconteceu? Era para ter uma festa na igreja quando Israel foi constituída em um dia, não era ou não? Sim, sim ou não? Sim. A igreja não se preocupou com isso. Você entendeu ou não? Ela não festejou. Ela não festejou como ela festeja a Copa do Mundo. Quando o Brasil ganha a Copa, quando o Brasil ganha lá na Olimpíada, aquele gol do Neymar, todo mundo fez o quê? Oh, uau, ganhamos uma medalha olímpica. E assim que a gente faz. E amanhã?
Que isso mudou a sua vida, meu irmão? Fala para mim. Horas e horas de futebol que você assistiu, horas e horas para ver o Brasil ganhar voleibol, para ganhar uma medalha, que na medalha está escrito atrás o nome de uma deusa grega, chamada Nike. Você entende isso ou não? Você faz parte de um treco que você nem sabe o que você está fazendo. Pô, que cara chato, ele está falando coisas que eu gosto para me incomodar. O evangelho é para te incomodar mesmo, meu irmão. O evangelho é para sacudir você. O evangelho é para você pular e dizer assim: eu mudei. Porque eu quero a prosperidade do reino dos céus na terra agora. Eu não estou falando para você parar de ver futebol. Eu estou dizendo parar de dar a importância para aquilo. Porque as outras coisas vão ficando para trás, não é isso ou não? Fala para mim. Quantas vezes você fica deitado lá e a 100 metros de você tem alguém morrendo de inanição, ou com dor, ou doença, que apenas uma carona sua, ou apenas um abraço teu podia ter salvado esse alguém. Não é verdade? Tem gente que nunca foi abraçado. Você acredita no que eu estou falando? Tem gente que nunca foi abraçado. Eu falei que tem uma tecnologia. Eu não falei que é uma tecnologia, mas a tecnologia que protege se chama Espírito Santo de Deus. Porque ele é um povo. Israel não precisa. Vou te dizer mais. Quando a gente deu o nome a esse ministério, Igreja de Defesa de Israel, uma das coisas que me incomodou, porque eu estava lá no muro, em Jerusalém, onde era o templo, orando, tal, aquela coisa. E aí fui para o deserto do Negev, onde Jesus andou. Falei: Senhor, vou montar um negócio chamado Igreja de Defesa de Israel. Ninguém vai entender, porque Israel, na verdade, não precisa de oração. Porque o Senhor protege ela. Tu és o Deus de Israel. E ele disse: você não está entendendo. Toda igreja que orar pela paz de Jerusalém, orar por Israel, esta estará protegida também. Aleluia! Você entende a reversão que é isso ou não? Você ora por Jerusalém e você prospera na palavra de Deus, prospera no Espírito de Deus. E aí o que acontece? Aquela mão que está sobre Jerusalém, ela vai estar onde? Na sua? Sobre a igreja. Sobre a igreja. Você entende isso ou não? E a igreja ela vai começar a entender isso, porque ela é o corpo do Senhor Jesus, querido. E avançando um pouco mais para a gente entender o que é isso, de forma tão poderosa. Quando você olha e entende que o Senhor está cumprindo a palavra dele, e o alarme está tocando, não está tocando? O alarme não está tocando? Ele está voltando, tem um alarme tocando, dizendo assim: Yeshua está voltando. Jesus está voltando. Realinhamento da igreja. Porque Jesus está voltando. Não é isso que está acontecendo ou não? Ele está voltando. Você pode não estar conseguindo ver, mas você pode estar sentindo que alguma coisa está acontecendo. Você não está sentindo? Não tem algo acontecendo? O nível de violência, de falta de amor. Semana passada eu tenho um projeto que eu cuido de ex-presidiários, narcotraficantes e moradores de rua na Mangueira, no Rio de Janeiro, favela que é o centro nevrálgico do Comando Vermelho. Eu faço isso também, eu só não falo palavra não. Eu carrego às vezes cara baleado para o hospital, cuido de crianças. É uma honra poder fazer isso. E um homem apareceu lá, e ele chegou com uma dorzinha no meu braço, pastor. Quando ele tirou o casaco, ele estava com uma fratura exposta, com o osso assim para fora. Está ouvindo? Falei: meu irmão, você não foi para o hospital. A irmã teve um machucado na mão, que ela sabe como dói. E ele falou assim: não fui, porque eu fui em todos os hospitais e não me deixaram entrar. Porque eu estava fedendo muito. Porque eu estava sem minhas documentações. Porque eu estava... eu não tinha condições de falar mais, porque eu estava com tanta dor que minha voz não saía. Às vezes não acontece isso, irmão. Está com dor, não sai a voz. Ele sentiu: eu não sou gente. E é isso que está acontecendo. O amor está se esfriando na terra. Não é isso?
Eu olhei para aquele homem e falei, meu Deus, o que eu faço? Né? Minha vontade era botar a mão e falar, osso, volta para o lugar, né? E ele virou para mim e falou assim, não, eu quero que tu faças o que eu ensinei. Ama ele como eu te amei. Eu peguei, cobri ele, levei ele para o hospital. No mesmo hospital que negaram ele. Fui com essa camisa igualzinha que a gente está usando aqui. Escrito Jesus. E as portas foram abrindo comigo e para ele. E nós fomos entrando, as portas foram abrindo para mim e para ele. E as portas foram abrindo, e as portas foram abrindo. De repente a porta para. O policial extremamente endemoniado. Tem policial endemoniado, tem policial pastor, como tem aqui. Glória a Deus. Ele virou para mim e falou, aqui tu não vai entrar. Eu falei, sai da minha frente em nome de Jesus. Porque eu estou com o príncipe do exército do Senhor comigo. O nome dele é Yeshua HaMashiach. Falei exatamente assim. E coloquei o homem lá dentro. Eu tirei uma foto, consegui registrar ele e ele foi operado. Às vezes, o Senhor não está querendo que você fale, cura agora em nome de Jesus. Ele está querendo que você ame o próximo como a ti mesmo. E que você ame ao próximo como ele te amou. E ele era capaz de ser preso por causa de alguém, não era ou não? Ele foi crucificado por sua causa. E você não vale tanto assim. Não é verdade. A gente está acostumado a ver isso. Você tem muito valor, meu irmão. Repita comigo, eu sou insubstituível. O mundo diz o quê? Todo mundo é substituível. Não é isso que fala o mundo corporativo? Não é isso? Tudo é todo mundo é substituível. Ninguém é insubstituível, não é isso? Eu quero dizer, para Deus, você é único. Aquele homem fedorento, aquele homem doente, aquele homem problemático, aquele homem ex-presidiário, para Deus era precioso. Você sabe, eu encontrei com ele ontem. Sabe o que ele falou para mim? Ontem não, anteontem. Sabe o que ele falou para mim? Ele disse algo tremendo. Ele falou, e com ele não, encontrei com a mulher dele. A mulher dele disse o seguinte, eu hoje acredito que Jesus existe. Porque eu vi ele ontem levando o meu marido para o hospital. Eu vi ele colocando o meu marido no hospital disposto, eu fui disposto a ser preso por causa daquele homem. Entrou o João Batista aqui. Não é isso ou não? Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Na semana passada, eu estou dizendo como é que você aplica tudo isso de Israel na sua vida hoje. Eu aplico, porque é coragem que você tem que ter. Imaginar que está caindo bomba na sua cabeça. Você imaginar, imaginando, está caindo uma bomba agora, você vai agir de uma outra maneira, não vai? Fala a verdade para mim. Você não vai ficar mais em casa esperando alguma coisa acontecer, vendo na sua televisão para ver se o mundo vai passar. Pela televisão e não vai passar, porque você é filho do Deus Altíssimo e tem que pregar o poder aonde você andar. E avivamento não é você falar em línguas. Avivamento não é você pular numa perna só e ficar girando. Isso também é legal. Você viram que eu faço isso? Isso é fundamental. Mas o mais importante avivamento é quando o Espírito de Deus habita em você. Se preocupa com aquele que Deus mandou para ficar do teu lado. E aquele que está do teu lado começa a ter a vida transformada, porque o Espírito de Deus habita em você. Porque você está dentro da igreja trancado. Você está dentro da igreja amarrado. A sua religiosidade não transformará esta comunidade. Na outra semana, um outro homem chegou lá, num projeto chamado Segunda Viva. Posso ensinar para vocês fazerem aqui, é simples. Ele chegou para mim e falou assim, pastor, olha meu pé. Está vendo machucado? Eu falei, não estou, cara. Teu pé está imundo. Aí eu falei, só tu quer que eu lave o pé dele, não é? Deus tem essas coisas, não tem? Senhor, tu quer que eu lave o pé dele? Vou lavar o pé dele. Peguei ele, botei no meu colo, fui lá dentro, comecei a lavar o pé dele. Eu não estou vendo machucado não, de repente, meu irmão, eu estava com feridas de uma borracha que derreteu, porque ele foi roubar um fio. E foi derreter, na verdade foi derreter um fio que um cara roubou e pediu para ele derreter. E acontece muito isso no Rio, não sei se aqui se rouba um fio para derreter. Lá eles fazem isso, pegam um fio, derretem um fio e vendem a borracha e o aço. Só que a borracha voou e entrou no pé dele. E aí,
Eu fui tirando pedacinho por pedacinho, porque eu fiz curso de enfermagem. Até dar ponta eu sei, mas curar braço fraturado, exposto, aí é com Jesus. Estou contando essas histórias para você entender como é que você faz esse amor que Deus tem por Israel e quer que você tenha aqui na prática. Mas você tem que entender de novo comigo, o alarme está tocando. Cada dia que passa, você está perdendo uma chance. Cada dia que você não faz nada para alguém, você vai ser cobrado, porque ele vai dizer, você não fez isso aquele dia, você ficou vendo Faustão o dia inteiro. Dança das Estrelas. Está escutando o que eu estou dizendo ou não? Você ficou olhando para ficar no meu Masterchef e nem cozinhar direito miojo, você sabe. Está entendendo ou não? Você fica vendo Masterchef o dia inteiro ali, um monte de gente, mas você não é capaz de fazer um miojo para convidar um morador de rua para comer na sua casa. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Cada dia você vai ser cobrado. É a mesma coisa. Quem vai orar por Jerusalém aqui a partir de hoje? Esse já não é mais o meu problema. Meu problema é a gente agir como se estivesse na guerra. Amém? O alarme está tocando. E aí, tirei borrachinha por borrachinha do pé do cara. E aí ficou aquele osso para fora. Aí eu comecei a cobrir, né? Dava para tratar, entendeu? Fiz vários curativos. Passou um mês. Passou 2 meses, ele apareceu no culto que eu faço lá, sábado de manhã. Posso falar com o pastor? Vou falar uma coisa para você. Jesus não muda a pessoa? Eu não reconheci aquele homem. Glória a Deus! E a gente é bobo, né? A gente é bobo. Eu preguei o evangelho para ele, falei das minhas coisas, por que eu uso esse chapeuzinho, eu falei ontem, que isso não muda nada na nossa vida, porque isso é tradição. Mas é meu jeito, o meu jeito, é que nem eu chegar aqui e falar, olha só, muda isso, muda aquilo, não, olha só, Deus ele gosta de diversidade, entendeu? Ele abomina o pecado, mas ele fala, nação, povo, tribo, língua, como é que eu vou chegar agora? Você vai em Angola, o povo adorando o Senhor, o povo dando dízimo, cada um cambalhota, entrando dízimo, com alegria, e eles estão certos, não estão que errado, ele tem que ter essa alegria. Aí cheguei lá, ele vira para mim, eu falei, oi, meu nome é Leandro, o senhor lembra de mim? Eu falei, olhei no olho dele, o senhor falou, foi isso aí que você lavou o pé, foi isso aí que você curou o pé. Ele falou, eu realmente quero dizer para o senhor que eu ouvi a sua palavra, e Deus me deu uma palavra quando eu estava dando banho no pé dele, se você negar 3 vezes o crack, eu vou te livrar do crack. Eu falei, vou dizer isso para ele, diga agora. Eu lavando o pé, sabe aquela cena? Eu falei, e ainda preguei para ele, eu não gostei de lavar seu pé não, cara. Lavei porque Deus mandou. Estava muito fedorento. E aí isso virou um hábito lá, os caras agora, eu lavo meu pé aqui, pastor, estou com o pé machucado, agora eu tenho que lavar pé. Eu lavo o pé de mendigo, às vezes eu estou lavando 10 pés. O filho do Marco lá já fez também comigo. É um processo, você entende isso ou não? Porque essa é a nossa guerra. Aleluia! Só que você, mas eu não fiz isso até agora. Não interessa, a partir de hoje você vai começar a procurar quem está na guerra precisando ser resgatado. Amém ou não? Amém. Quem são esses que estão perdidos para ser resgatados? Porque isso é avivamento. Avivamento é quando você gera vida naquele que está do teu lado. Avivamento não é de vida? Se é você falar para alguém e na sua atitude gerar o quê? Vida. Ele virou para mim e falou assim, isso é para vocês entenderem, pastor, quero dizer que nesses 2 meses, eu saí daqui, neguei 3 vezes. A primeira coisa que aconteceu, a minha mulher estava escrita na minha casa, minha vida, ela acabou de ganhar a casa, eu deixei de ser morador de rua. Aí ele vira assim, depois ele fala assim, pastor, você é bem esquisito com esse negócio de hebraico, de Torá, de lei e tal, mas quero dizer uma coisa para o senhor. Eu gosto muito do senhor, mas eu fui para o centro de recuperação, depois o senhor falou, aquele do teu amigo. E estou voltando de lá, está aqui, ó, minhas coisas estão aqui. Eu preciso de 15 reais para poder prestar o João no Meriti. Está aqui o documento da minha casa e minha vida. Está entendendo as coisas doidas? Só que eu falei assim, tem uma coisinha em nós, como pastores, às vezes fala, poxa, que legal. Esse foi o homem que eu preguei a palavra para ele, não é isso ou não? Não dá uma coisinha em nós? Poxa, a pregação minha foi legal. E ele virou para mim assim, o Espírito do Senhor já estava dentro daquele homem. Olha que coisa poderosa. Ele olha para mim e diz assim, não foi o que você pregou,
que fez eu mudar a minha vida. Foi porque aqui o seu banheiro foi o meu banheiro. Foi porque aqui a sua água foi a minha água. Foi porque aqui as suas mãos foram as mãos de Jesus tocando no meu pé. E foi aqui, e foi porque aqui a sua comida foi a minha comida. Nunca me deixaram tomar um banho quente, pastor. Nunca me deixaram comer uma comida direito, pastor. Nunca me deixaram, nunca tomei banho sem ter medo de ser violentado. Mas aqui, aquilo que era teu, era meu. Glória a Deus. Não foi assim para Israel? Aquilo que era destinado a Israel, a salvação, não foi para você? A salvação dos judeus não foi para toda a humanidade ou não? Eu quero dizer para você, avivamento é quando você determina que aquilo que é teu não é mais teu. Aquilo que é teu pertence a Ele. Aleluia! Se pertence a Ele, Ele vai te dar muito mais, para você dividir muito mais. Esse é o Evangelho do Reino do Senhor Jesus. E nós estamos em guerra. O inimigo quer tirar o seu foco. Repita comigo: foco é força. Foco é força. O inimigo, os filhos da treva são mais prudentes que o da luz, porque eles têm foco, eles estão o dia inteiro fazendo a mesma coisa. E a gente está fazendo a mesma coisa às vezes errada. Eu quero fazer uma pergunta honesta: quantos de vocês convidam uma pessoa que não é da sua família, uma pessoa que não tem condições, para comer na sua casa semanalmente? Para Jesus tinha que convidar todo dia. Quantos de vocês têm sobras de comida em casa e poderiam dar para alguém? Eu estou constrangindo vocês mesmos, amém? Posso? Porque a partir de hoje nós vamos mudar essa comunidade. Quem quer mudar essa comunidade? Só tem uma maneira: aquilo que é seu, ser do Senhor, e você dizer: não é meu, eu não tenho direito de sobrar na minha casa, eu tenho que dividir. A água, a comida, mas eu não quero botar dentro, então meu irmão faz um chuveiro para fora. Daqui a pouco você vai entender que aquelas pessoas são maravilhosas, porque quem criou elas? O diabo cria alguma coisa? Não. Vou fazer a pergunta: o diabo cria? Não. Elas são criaturas de Deus, meus irmãos. E Romanos 8 fala: eles estão sentados nas igrejas e às vezes não fazendo nada, indo para lá, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia, glória a Deus. De vez em quando, glória a Deus, aleluia, de novo. Não é isso ou não? Pastores extremamente preocupados com ovelhas depressivas. A melhor cura que eu vi para o depressivo foi quando eu levei para ele lá, também no IBGE, e ele viu uma criança comendo comida de porco e tomando banho no esgoto. E eu falei: dá um banho nessa criança aí. Ela falou: eu vou dar um banho nele. Vai dar um banho nele. Agora dá essa roupa aqui. Ela falou: essa eu não vou dar não. O Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo nunca tinha falado com aquela pessoa. Ela saiu, foi numa loja cara e comprou uma roupa. Hoje ela adota esta criança. Você entende isso ou não? Ela não adotou de levar para casa, mas ela adota, cuidando, ajudando, porque aquilo que é seu não é seu. O problema nosso é que a gente acha que é nosso e não é nosso. Isso é um problema. E eu quero terminar dizendo de novo: fala para o irmão do seu lado: o alarme está tocando. O alarme está tocando. Se o alarme toca, você tem uma reunião. Olha só que coisa: se você tem uma reunião para fazer às 7h30, você vai acordar às 7h30? Que horas você vai acordar? 6. Tem gente que é tão estressada que nem dorme, né? Não é isso ou não? Se você tem uma prova na sua faculdade, na sua escola, e tem que acordar às 6, você vai acordar que horas? 5, 4h30, né? Você vai querer estudar mais meia horinha, não é verdade ou não? É sempre assim. O Senhor está dando um recado para vocês. Desde que Israel voltou a ser uma nação e Jerusalém voltou a ser o povo judeu, a plataforma para pousar Jesus já está pronta.
E o alarme está tocando. E ele está dizendo, só que o toque do alarme é assim: eu estou voltando, movimenta-se.